como eu comecei a investir. Eu comecei a investir em 2020, bem na pandemia mesmo. Quisera eu ter começado lá na época daquele circuit breaker da Bolsa, que, né, interrompeu as negociações, mas eu comecei um pouquinho depois, em junho e julho, porque eu demorei para começar a investir, eu tinha medo de começar a investir, era um universo muito novo. E aí eu estudei bastante, eu estava com meu dinheiro todo na poupança, assim como a maioria das pessoas deixa o dinheiro na poupança, perdendo para a inflação. E aí eu fui caminhando, eu conheci a Natália Arcuri, depois eu conheci o professor Mira, e aí eu fiz o curso deles, e aí eu consegui aprender um pouquinho e comecei a investir. Eu comecei a investir primeiro em fundos imobiliários através do Kiko, do Dicionário do Investidor. Sou muito grata para ele, a ele por isso também. E aí foi. E aí eu acho assim, gente, eu falo que é uma cachaça isso, porque é um vício, né? Quanto mais você investe, mais você quer ter dinheiro para investir, porque você vê os rendimentos caindo, você vê dividendos aparecendo na sua conta. Então, eu acho que é um retorno melhor que a gente tem do nosso dinheiro, né? A gente precisa estar sempre à frente da inflação, porque senão a gente perde poder de compra. Então, a gente encontra isso nos investimentos, né? Então, foi assim que eu comecei. David está perguntando. Boa noite, David. Acha que o setor de lajes vai demorar para se recuperar? Eu acho que não vai ser uma coisa para esse ano. Eu acho que talvez lá para o final de 2023, né? Porque a previsão da inflação ainda não é de diminuir bastante esse ano. Talvez eu não vi a previsão do Boletim Focus dessa semana, mas na semana passada tinha sido, acho que 7, 8% em 2023. Então, eu acho que o setor ainda vai apanhar um pouquinho. E não falo nem só lajes, né? Eu acho que o setor de tijolo em si vai demorar um pouquinho para se recuperar, né? Eu não sei se vocês conhecem o André Bassi, não sei como é que fala o nome dele, mas ele fala sobre a estratégia do jumento e eu tenho visto que faz sentido. E então, assim, em épocas de inflação alta, o ideal é a gente fazer acúmulo de fundos de papel, né? E aí, quando a inflação começa a descer, que a Selic, quando a Selic, perdão, a inflação não, a Selic começa a descer, aí é nesse momento que você faz o giro e começa a fazer acúmulo de fundos de tijolo. Então, eu acho que os fundos de tijolos ainda vão apanhar um pouquinho esse ano e o ano que vem também. O Max está falando do XPPR. Mas, Max, eu acho que todas as lajes estão apanhando, né? O RECT tá apanhando bastante também, é um fundo que eu gosto, foi um dos meus primeiros fundos, eu gosto da gestão, apesar de tudo que falam. Ele tá na nossa carteira do canal, né, do canal das Enfermeiras Invest, que eu faço com a Bruna, minha parceira, e então a gente já sabe que a gente, assim, eu acho que é o momento de compra, né, dele, mas é isso, o setor de lajes não acho que se recupera tão fácil assim, não. Max, pode dar uma dica? Fica à vontade. Conversa aí comigo para eu não ficar nervosa. Ah, não, tem mais uma. Quais os erros que a gente já cometeu? Então, assim, eu cometi vários erros. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas acham que quem investe nunca cometeu erro e não. A gente erra bastante, até a gente. É bom que a gente aprende com nossos erros, né? Então, lá no começo, eu segui indicação de gente que eu nem sabia quem era. Eu segui indicação de youtuber, de gente que não é analista. Então, foram aqueles fundos que eu falei lá na primeira live que a gente estava, antes de cair, ter que abrir essa, dos fundos que eu investi errado, né? Eu comprei alguns fundos que hoje não fariam sentido na minha carteira, mas eu simplesmente aceitei, né? E segui em frente. Vendi no prejuízo, porque eu também não tenho vocação para ficar guardando coisa que eu acho que não presta, né? Quando a gente tem alguma coisa quebrada em casa, você fica guardando? Não, você joga fora, né? Eu, pelo menos, não tento consertar. Então, assim, nos investimentos não dá. Vou ficar amargando aquele prejuízo para sempre. Então, quanto antes eu me livrar daquele fundo, daquele ativo que não faz sentido para mim, mais rápido eu vou conseguir me recuperar daquele prejuízo. Então, sim, a gente cometeu vários erros, mas buscar conhecimento é essencial, com certeza, né? Estudar minimamente. Hoje em dia tem muitos canais no YouTube legais. O canal do Alex, Primeiros Passos para Investir. O canal do Kiko, que fala muito sobre fundos imobiliários. Tem um conteúdo maravilhoso. Ele passa uma serenidade, uma calmaria para a gente. Recomendo seguir, que a gente também
consome o conteúdo deles até hoje, porque a gente nunca pode achar que sabe tudo, que já aprendeu tudo, porque senão a gente vai acabar errando de novo, né? O Charles, que fala muito sobre ativos, ações, criptomoedas, investimentos no exterior. Professor Mira. Tem muita gente boa que ensina ainda coisas de graça. E então, não é por falta de conhecimento, né? Eu acho que é por falta de interesse da gente querer aprender e melhorar os nossos investimentos e pensar no nosso futuro, né? Não dá para a gente ficar pensando sempre contando com o INSS e aposentadoria do governo. Professor Baroni também, mestre dos FIIs, eu também sigo, também vejo os vídeos dele, isso aí. O Max está falando que pensa que fundos de papel são melhores para acumular patrimônio e lajes, por serem mais seguros, melhores para aposentadoria. Assim, é uma coisa que não tem um certo, né? Não tem uma coisa assim, é isso. Não é uma coisa exata, né? Eu acho que é sempre com que a gente se sente confortável em ter na nossa carteira. Eu me sinto confortável em ter mais papel do que tijolo, mas eu preciso ter tijolo. Eu entendo a importância de ter uns tijolos, de ter imóveis físicos, né? Sei que vão render menos, mas é importante ter. É a tal da diversificação. A gente precisa ter um pouquinho de cada setor para a gente, quando um setor estiver indo mal, o setor que estiver indo bem, ele vai fazer esse equilíbrio na carteira, né? Então não dá para a gente excluir nada. A gente tem que diversificar e com bons ativos, né? Também não dá para diversificar com qualquer coisa, né? No começo deve ter mais papel, quando tiver a parte de se aposentar, melhor ter mais tijolo. Eu acho que isso vai de cada um, né, Max? Se você conseguir manter uma carteira de papel diversificada e não quiser ter tijolo, talvez para você seja bom, né? Então, eu também gosto de diversificar, Alex. Eu não tô meio a meio, não, né? Para os mais íntimos sabem que eu amo papel. Eu já cheguei a estar 80% papel e 20 tijolo. Hoje eu já consegui baixar para 65 papel, 35 tijolo. Então eu acho que eu estou bem melhor do que eu estava antes. Não estou tão exposta assim. Sim, Vinícius, com certeza, gente. Segue a gente lá no YouTube, né? Canal das Enfermeiras Invest. A gente está lá começando, postando vídeo, tentando postar vídeo 2 vezes na semana, porque eu e a Bruna, que é minha parceira, a gente é enfermeira. Então, além de ser enfermeira, a gente também resolveu ajudar as pessoas com educação financeira, porque a gente acha que, assim como a gente, todo mundo pode, todo mundo deve cuidar do seu dinheiro, né? Então, sigam a gente lá, se inscreve no nosso canal para a gente conseguir bater a meta aí até o final do mês de 300 inscritos. Diversificar é o ideal mesmo para não perder, sim, porque quando a gente está diversificado, a gente não sofre tanto nessas oscilações. Por exemplo, agora as ações, vamos supor, as ações estão em alta e os fundos imobiliários estão em baixa. Então, numa carteira equilibrada, né, você não vai sentir tanto essa volatilidade. Vou dar um exemplo para vocês. A gente passou por essa turbulência na pandemia, né? Então, eu não fiquei tão negativa assim, porque as minhas ações também não são ações tão voláteis, são ações de setores perenes, né? São bancos, seguradoras, saneamento, elétricas, né? Então elas não sofrem tanto. Então, quando você tem uma coisa equilibrada, né? Um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de renda fixa, né? O percentual lá da renda fixa, ou de reserva de oportunidade, você não sente tanto isso. Né? Eu não acho que dá pra gente ser meio louco, aloprado, de colocar tudo num lugar só, né? Eu não vou falar o ditado da cesta da galinha dos ovos, que eu errei no vídeo lá no canal, e até hoje eu não sei como é que é o ditado. Mas não dá pra gente colocar todo o dinheiro num ativo só, né? Só em ação, só em fundo imobiliário, eu acho arriscado. Mas é isso, diversificar eu acho que é a chave de tudo, né? Tem uma pergunta bem legal. Perguntaram pra gente por que a gente resolveu falar sobre educação financeira e falar sobre isso. Eu comecei porque eu era mega endividada, né? Assim como a maioria das pessoas. Eu tinha 5 milhões de cartões, vivia do crédito rotativo, do cheque especial, fazia parte do meu salário, gastava mais do que eu ganhava. E aqui em casa, minha mãe sempre foi muito organizada. Então, eu achava aquilo uma coisa horrorosa, eu ser descompensada, descontrolada, enquanto eu tinha uma mãe extremamente organizada, rainha das planilhas. Então, eu resolvi tomar jeito, né? E aí, eu conversando com uma agente de saúde minha, a Joyce, ela me apresentou a Natália. E aí, daquilo ali foi o ponto-chave no final de 2018 que eu mudei a minha vida.
Eu fiz o curso dela mesmo sem tendo dinheiro, paguei 12 vezes no cartão. E aí eu consegui me organizar. E aí a gente começa a estudar, né? Se interessar e tudo, paga as dívidas e tal. E fala assim, gente, tem gente que consegue fazer sozinho, tem gente que não consegue. E aí eu já vou te responder essa, Max, espera aí. E aí eu falei, cara, tem gente que não consegue, então vamos ajudar, né? A minha parceira Bruna, super responsável por eu estar aqui hoje, porque quase me jogou ladeira abaixo. Vai, vamos fazer consultoria financeira, vamos ser consultora. E então, hoje a gente está aqui ajudando o máximo de pessoas que a gente pode. O intuito é ajudar as pessoas a se organizarem, a terem controle sobre a sua vida financeira, a poder ter dinheiro para investir, a ter dinheiro para o lazer, porque isso é importante, né? É importante a gente ter lazer. Então, é isso. Assim que a gente decidiu falar sobre educação financeira. Eu também não quero depender de governo nenhum e eu não quero que as pessoas precisem depender do governo, né? Então, acho que faz sentido a gente falar sobre isso e a gente propagar a educação financeira para o máximo de gente que a gente puder alcançar sempre, né? Vinícius, Fernanda mudou minha vida financeira, faço questão de participar de todas as turmas e treinamentos. Então, muito obrigada por confiar no nosso trabalho, meu e da Bruna. A gente fez o treinamento, a gente fez o desafio, e o Vinícius já sabe de tudo, já está se organizando, já mudou a vida financeira dele, mas ele está lá participando. Então, muito obrigada mesmo por confiar no nosso trabalho, no trabalho que a gente faz. Gente, então é isso. Muito obrigada. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Obrigada por todos vocês que mandaram perguntas. Obrigado, Max, pela sua participação e pelas suas perguntas todas. Gente, é isso. Vou encerrar aqui a live. Vou tentar deixar salva para quem não pôde assistir depois. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Muito obrigada mesmo. Ufa, agora eu tô aliviada que deu certo.